Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Mateus capítulo 12, versículo 43. Deixa eu falar com você algo importante. Presta bastante atenção, Almeida, revista e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Presta atenção nisso. Ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Primeiro, você tem que entender que o espírito imundo, ou seja, o espírito de Satanás, um demônio dele qualquer, um espírito dele qualquer, ele só sai quando expelido. Quando você usa da autoridade do nome de Jesus e você manda ele embora. Você está compreendendo, sim ou não? Se você não usar da autoridade do nome de Jesus para mandar ele embora, ele não vai. A Bíblia diz que um dos sinais que segue aquele que crê em Jesus é expulsar os demônios. Por trás de toda a normalidade tem um demônio. Você tem que entender isso, você tem que aprender a usar da autoridade que te é dada. Ó. Marcos 16, 17. Ó. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, isso é um sinal que segue aquele que crê. Crê em quê? Crê em Jesus. Crê na palavra de Deus. Ele entende que por trás do sofrimento, por trás da dificuldade, por trás do mal, do que é de ruim que está acontecendo na vida dele, ele entende que é um demônio. A Bíblia mostra sobre uma mulher. Ela estava na sinagoga. A sinagoga era onde as pessoas se reuniam naquela época para ouvir a palavra de Deus. Você está compreendendo? Ela estava na sinagoga. Era uma filha de Abraão. Olha que coisa séria. Ela era uma filha de Abraão. Mas, no entanto, tinha um demônio de enfermidade nela. Tinha um demônio que estava ali. Isso está onde? Pastor Lucas 13, 10. Ó. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. O ministério de Jesus era isso, né? Havia manifestação de poder, ou seja, ele expulsava demônio, pessoas eram curadas, você está compreendendo? Mas você vê que o Senhor Jesus, ele tinha por base, por preocupação, ensinar, mostrar o caminho, mostrar como a pessoa deveria fazer, como a pessoa deveria se comportar. Para quê? Para poder herdar a vida eterna. Para poder ser participante do reino dos céus. Por quê, pastor? Porque esse mundo aqui, ele está terminando, ele está acabando. Vai chegar um momento que vai acontecer o que o Senhor Jesus falou. O que ele falou? Esse mundo vai pegar fogo. O céu, esse firmamento que nós enxergamos, vai cair, vai se destruir. Você está compreendendo? Haverá uma nova terra, haverá um novo céu. É coisa muito séria. Então, ele sempre tinha a preocupação de ensinar como a pessoa vai chegar nesse novo céu, como a pessoa vai chegar nessa nova terra, como a pessoa ela vai poder fazer parte do reino que ele está preparando. Você está compreendendo? Que ele preparou. Então, ele tinha por preocupação em ensinar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Segue. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Irmão, 18 anos é uma vida. É um tempo. Ela estava 18 anos com aquele espírito de enfermidade. Tem pessoas que não é um espírito de enfermidade que ela tem. Tem pessoas que é um espírito de miséria. Apesar de estar na sinagoga, apesar de estar na casa de Deus, tem um espírito de miséria que habita naquela vida. E por mais que ela faça, por mais que ela se esforce, ela não consegue se levantar financeiramente. Mas por quê, pastor? Porque tem um espírito de miséria habitando ali. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que repreender aquele espírito de miséria.
eu tenho que mandar ele embora. Você está compreendendo? Eu tenho que anular e destruir a obra dele. Tem pessoas que já não é um espírito de miséria, mas tem pessoas que é um espírito de melancolia, é um espírito de tristeza, é um espírito de depressão. Apesar dela estar na casa de Deus e pertencer a Deus, presta atenção, ela não só estava na casa de Deus, ela pertencia a Deus. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Por que ela não podia? Por causa do espírito de enfermidade. Ela não conseguia se endireitar. Tem pessoas que o espírito que anda com ela não é de enfermidade, não é de miséria, é um espírito de pornografia, é um espírito de prostituição. Eu já cansei de ver pessoas chegando para mim e falar: pastor, o meu problema é que, sabe, a minha mulher é uma mulher maravilhosa, pastor, mas quando passa uma outra, eu não consigo, pastor, sabe, deixar de olhar, eu não consigo deixar de desejar. Pastor, a minha mulher é uma mulher maravilhosa, mas eu não consigo deixar de trair. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo, inclusive, uma mudança. Eu era pastor na cidade chamada Jales, no interior de São Paulo. Eu fui transferido para uma outra cidade chamada Catanduva. E eu lembro que o meu líder falou: vai lá, aluga a casa certinho, muda o mais rápido possível. E naquela época, não fazia como faz hoje. Hoje, por exemplo, quando eu sou transferido para um lugar, eu contrato uma empresa, a empresa vem, pega os meus móveis, leva para outro lugar que eu aluguei e pronto, se resolve assim. Naquela época não, era eu mesmo que fazia a mudança. E eu lembro que eu chamei um colega para fazer a mudança comigo, e ele veio me ajudar. Inclusive o colega que assumiu o meu lugar na cidade de Jales. E ele veio fazer a mudança comigo. E aquela mudança ali, só sei que era 4 horas da tarde, nós não tínhamos almoçado ainda. E aí eu fui levar ele a São José do Rio Preto. De Catanduva a São José do Rio Preto são 50 quilômetros, mais ou menos, 45, 50 quilômetros, mais ou menos. Eu fui levar ele. No que nós estávamos indo, nós íamos numa churrascaria, daquelas de estrada. Eu me lembro até o nome da churrascaria, não vou fazer propaganda não, mas me lembro até o nome da churrascaria. Mas só que já era 4 da tarde, o horário do almoço já havia passado, mas nós entramos assim mesmo. Entramos, não tinha ninguém na churrascaria. Mas uma senhora veio nos atender, uma garçonete veio nos atender. E ela acho que nos reconheceu, porque você reconhece alguém, às vezes, porque, no caso, porque viu na televisão, ou você reconhece, às vezes, a pessoa pelo modo de vestir, você olha e fala: esse rapaz, eu acho que ele é inglês, hein? Né? Não é assim, pelo modo de vestir? Esse rapaz, eu acho que ele é da França, não sei não, né? Pelo modo de se comportar, pelo modo de falar, né? Esses dias eu estava no carro com um amigo meu, eu falei assim: está vendo aquela senhora ali? Pode ter certeza que é peruana, é colombiana. Por quê, pastor? O jeito dela, a maneira dela, o semblante dela. Eu reconheci que ela não era desse país. Daqui a pouco ela: Elinho! Falei: está vendo ela? Falei: está vendo? A língua dela não é a nossa. Então você percebe. Então não sei se ela reconheceu, foi pela televisão, ou se ela reconheceu pela nossa maneira, mas ela sabia que nós éramos pregador do Evangelho. Ela sabia. E ela veio. E ela abriu o coração. E ela veio e falou assim: olha, eu tenho um marido maravilhoso. Pensa num bom pai. Pensa num bom marido. É o meu marido. Mas eu não consigo ficar sem trair ele. Por quê? Ela tinha um espírito de prostituição com ela. Ou seja, ela falando, né, que era um ato que era abominável aos olhos dela. Ela não conseguia aceitar aquele comportamento dela. Ela achava aquele comportamento absurdo. Não era só quem está à volta dela, não era só eu que achava. Ela achava também. Só que ela não conseguia deixar de fazer. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Não é que ela não queria, ela não podia, ela não conseguia. Mas por quê? Por causa que ela tinha aquele espírito na vida dela. Ela tinha aquele espírito imundo na vida dela. Então o que tinha que fazer, pastor? O que Jesus fez. Olha o versículo seguinte, versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. Jesus está chamando você.
Jesus está chamando a mim. Cada vez que nós ouvimos uma palavra, uma mensagem, uma pregação, cada vez que colocamos os nossos olhos sobre as Escrituras, irmão, Jesus está nos chamando. Ele está nos trazendo a Ele. E Jesus não traz a mim ou traz a você para próximo dele por um acaso. Ele traz para quê? Para nos libertar. Ele traz para nos abençoar. Ele traz para trazer, ele traz para perto dele para trazer a nossa vida bênção. Você está compreendendo? Ele não chamou aquela mulher por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus, Ele tem uma bênção para a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Agora, aquele negócio, Ele está chamando você para perto. Você vai se você quer. E tem pessoas que Jesus está chamando, mas Ele está se recusando. Ele não quer, ela não quer. Por quê? Porque tem um espírito mau com ele, tem um espírito mau com ela. Olha o que Jesus fez. E vendo-a Jesus, chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, estás livres da tua... Ou seja, mulher, eu estou te libertando da ação desse demônio. Eu estou te libertando da obra desse demônio. Você está livre agora dessa enfermidade. Então, o que você tem que fazer? Aquele comportamento, muitas vezes, daquela pessoa, ele é nervoso, ela é nervosa, ele é rebelde, ela é rebelde. Não é, é porque tem um espírito ali. É um espírito de rebeldia, no caso dela, de enfermidade. Aquela pessoa, pastor, meu filho é trabalhador, nunca vi. Trabalha de sol a sol, mas vive endividado, coitado. Vive, pastor, atropelado, com dificuldades financeiras, coitado. Tem um espírito de miséria ali. Então tem que trazer essa pessoa para próximo de Jesus, orando, jejuando, clamando, intercedendo, lutando, brigando por ela. Não é brigando com ela. Não adianta você ficar discutindo. Tem pessoas, me desculpe a maneira de falar, tem pessoas que são cabeça dura. Você pode tentar 10 vezes mostrar para ela que o azul não é amarelo. Não adianta, ela colocou na cabeça que é amarelo, acabou. Acabou. O que tem que ser feito, pastor? Usar da autoridade. Usar do poder que há no nome de Jesus para livrar aquela pessoa daquela ação, daquela obra maligna. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Brigar com a pessoa não vai ajudar. Obrigar a pessoa a fazer algo não vai ajudar. Não é por força e nem por violência. É pelo poder de Deus. Agora, para ter o poder de Deus, você tem que buscar. Para ter o poder de Deus, você tem que buscar. Você tem que se envolver com Deus. Buscar entendimento, buscar sabedoria. E quando Deus te der, você faz como Deus está te falando. Não vai fazer como você acha melhor. Porque nós temos esse negócio muitas vezes. Nós pedimos a Deus sabedoria, nós pedimos a Deus entendimento, aí Deus nos dá. Aí nós queremos fazer diferente. Então para que eu pedi? Para que eu pedi? Deus me deu o entendimento, Deus deu uma maneira de fazer, e eu quero fazer diferente. Não. Irmão, aquele que crê em mim, é um dos sinais que segue. Em meu nome expulsarão demônios. A Bíblia mostra sobre um outro homem, está lá em João 8, se eu não me engano. Oxa, ele estava numa cama, 38 anos, é uma vida também. Alguns aqui, que estão diante de mim agora, não chegou a 38 anos ainda. Alguns mais madurinhos, como eu, já estou com 56, já passaram de 38 anos. Mas o que eu estou querendo que você entenda? É uma vida. Não é uma vida? Sim ou não? É uma vida. E esse homem, que estava há 38 anos numa cama, é porque ele tinha com ele um espírito de quê? Um espírito de pecado. Tinha um espírito de pecado. Ou seja, aquele homem não conseguia se levantar, porque ele tinha um espírito de pecado. Por isso que a vida dele era numa cama paralisado. Tem pessoa que a vida dela não progride, não vai, por quê? Porque tem um espírito de pecado. Não tem jeito, ó. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Segue. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos,
e paralíticos, esperando o movimento das águas. Segue. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, ou seja, descia ao tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, era conhecido, era visto que um anjo descia de vez em quando e agitava as águas. Então todo mundo ficava ali em volta daquele tanque, prestando atenção. Qualquer movimento da água, o anjo desceu. Quem pulava primeiro, quem chegava primeiro, era curado. Olha que coisa séria. Agora, hoje, não tem esse negócio de ficar esperando. Não, pastor, por meio de Cristo, você pode ficar livre da cegueira. Por meio de Cristo, você pode ficar livre da miséria. Por meio de Cristo, você pode ficar livre do câncer. Por meio de Cristo, você pode ficar livre da perturbação. Por meio de Cristo, você pode ter uma vida transformada. Mas é por meio de Cristo, por meio da palavra. Aquele que se aproxima de mim tem que acreditar, ele disse. Se eu crer, ele disse que tudo é possível que crê. Mas o que acontece? Eu estou tão distante de Deus que eu não consigo reconhecer a onipotência, eu não consigo reconhecer o poder dele, que é grandioso. Eu olho para a dificuldade que eu estou enfrentando, eu olho para a doença, eu olho para o problema, e eu tenho o problema, a dificuldade, a doença, como algo maior que o poder de Deus, e eu não consigo confiar que ele pode me livrar. Por quê? Porque eu acho que aquele problema que eu tenho é muito grave, sabe? Aquela doença é muito séria, sabe? Aquele problema é muito grande, é maior do que Deus. Por mais que eu não fale dessa maneira, eu me comporto dessa maneira. Por quê? Porque para Deus é simples. Para Deus não há dificuldade. Ora, isso está lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, ou seja, é uma coisa que é indispensável, não pode ser dispensada, não tem como. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu tenho que crer, eu estou buscando. Eu tenho que acreditar que ele é poderoso para me recompensar. Eu tenho que acreditar que ele é poderoso para me curar. Eu tenho que acreditar que ele é poderoso para me livrar daquela situação ruim, daquela adversidade. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar que a palavra dele é verdadeira e vai acontecer conforme ele está falando. Mas normalmente nós nos aproximamos dele sem essa confiança, achando que o problema que temos é muito grande, que a dificuldade que temos ela é muito grande. Em outras palavras, que Deus não é capaz. Moisés chegou diante dele dessa maneira. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, que eles queriam comer carne, que no Egito eles tinham carne, que lá tinha cebola, que lá tinha isso, que o maná era uma coisa vil, que eles não aguentavam mais, e que queria carne. Moisés foi falar com Deus, falou: Senhor, o pessoal aí está reclamando, perturbando a minha cabeça aí, reclamando, murmurando, que eles querem carne, Senhor. O Senhor Deus falou: tá bom, eu vou providenciar carne para eles. Olha a pergunta de Moisés: Senhor, o Senhor vai arrumar carne para tanta gente aonde? É muita gente, porque eram 3 milhões de pessoas, é muita gente. O Senhor vai arrumar carne para aonde? O Senhor vai arrumar carne para tanta gente? O Senhor Deus olha para ele e falou: Moisés, quase que falou: vem cá, chega aqui. Por um acaso se sou meu poder, Moisés? Eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a carne. Mas é aquele negócio, nós nos aproximamos de Deus sem a confiança necessária. Havia estrangeiros viajando com os israelitas, isso está lá em Números 11:4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas, eles estavam com muita vontade de comer carne. Havia o quê? Cuidado com o que você anda, influencia. Pastor, meu filho está dando problema. É lógico, com quem ele anda? Já não diziam os antigos: me digam com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E o Senhor Jesus, ele falou claramente: cuidado com o fermento do fariseu, influencia.
Influencia. Eu já falei para você, já contei para você, que teve um período que eu saí do estado de São Paulo, fui lá para o Nordeste, e eu fui comandar o estado, e é óbvio, você chega, um monte de gente se aproximando. Por quê? Porque estar com um pastor de nome, um pastor conhecido, é status para muitos. Então chega, é empresário, é político, é não sei o quê, e se aproximando, e uma igreja importante como a nossa, então começou a chegar gente de tudo quanto é lado. Só que eu sou um homem de Deus. Acredite quem quiser acreditar, quem não quiser acreditar, que não acredite. Eu sou um homem de Deus de verdade. E eu observo a palavra, e a palavra diz: experimentai dos espíritos. Ou seja, o que está dizendo? Experimenta, veja, se a pessoa que chega perto de você, se o espírito que está nela vem de Deus ou não. E inclusive, há um dom do Espírito Santo chamado discernimento de espíritos. Então, quer dizer, eu fico observando, e a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Então eu fico observando. Então eu não vou para o que as pessoas falam, eu vou vendo como a pessoa é, como a pessoa não é. E aí eu seleciono, se eu devo andar, se eu não devo andar, se deve estar próximo, não deve estar próximo, eu vou selecionando. E se aproximou uma pessoa de mim na época, que era inclusive uma pessoa com grande poder aquisitivo, de posses, e se aproximou. Começou a me levar para cá, me levar para lá, só que ele tinha um problema. Qual era o problema? Ele era gago. E eu estava me levando para lá, para cá, daqui a pouco eu estava querendo ficar gago também. Aí eu falei: não, está amarrado. Eu falei: eu não sou gago, nunca fui. Mas é o quê? É é tomar cuidado com quem está à volta. Por quê, pastor? Ela pode te influenciar no que é ruim. Por isso que você tem que ter perto de você pessoas que conversem a mesma língua que você conversa, que fale a mesma palavra que você fala, ou seja, aquela que vem de Deus. Como a conversa dela é diferente, o comportamento, quando eu falo conversa, não é só a palavra, não. A atitude dela é de quem é do mundo, não é a pessoa para estar do meu lado. Por quê, pastor? Vai influenciar. E você nem percebe. É coisa séria. Havia estrangeiros, ó a contaminação, como é que não foi? Havia estrangeiros viajando com os israelenses. Nem deveria haver. Nem deveria haver. Nem deveria haver. Por quê, pastor? O que é santo? Santo é uma pessoa separada. A pessoa separada. O povo de Deus tem que ser um povo separado. Você não tem que querer viver como o mundo vive, não. Você não tem que querer andar como o mundo anda, não. Aí a pessoa quer falar como a pessoa do mundo fala, quer se vestir como a pessoa do mundo se veste, quer se comportar como a pessoa do mundo se comporta. Aí ela está vivendo como a pessoa do mundo vive. Automaticamente, ela vai acabar tendo o mesmo Senhor. É simples assim. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ela vai acabar tendo o mesmo Senhor. Eu tenho que ser diferente mesmo. Eu estava conversando com uma amiga minha filha, quando era pequena, devia ter uns 12, 13 anos, e estudava na escola tal, que, as meninas se vestiam de uma maneira, falavam de uma maneira, e ela veio reclamar com a mãe dela, falou: mãe, por que eu não posso me vestir como as minhas amigas se vestem? Por que eu não posso ir aonde elas vão? Por que eu não posso fazer o que elas fazem? A minha esposa, que não é boba nem nada, falou: pergunta para o teu pai. Vai lá e pergunta para o teu pai. É a Camila. Já vou falar logo que ela vai assistir essa mensagem. É a Camila. Aí a Camila vem: ô pai, eu queria saber. Eu falei: você quer saber o quê? Não, pai. Já mudou. Eu queria saber por quê. Eu falei: porque você não é igual a elas. É simples assim. Por quê, pastor? Porque tem coisa que eu não tenho que explicar. Meu filho tem que obedecer e acabou. Porque ele não tem capacidade para compreender. Quando ele crescer, ele vai compreender. É simples assim. Espiritualmente e mentalmente, e no que diz respeito à idade também. É aquilo que eu tenho falado para você. É um erro que os pais têm cometido hoje. Os filhos é quem decidem. Os filhos é quem mandam. Eu cheguei na casa de uma filha minha. Estou lá, cheguei, sentei. A televisão é a criança que comanda, ela assiste o que ela quer, do jeito que ela quer. Eu falei: não, filha, eu não ensinei vocês assim, não. Eu falei que na minha casa, quem manda é quem é adulto. Criança não manda, não. Criança obedece. É desse jeito. Você está compreendendo? Mora na minha casa, come da minha comida, dorme na minha cama.
porque eu que pago tudo. Faz o que eu mando e acabou. Faz o que eu mando e acabou. Camila chegou para mim, 18 anos. Pai, eu estou pensando aqui e tal, sei que, tal, fazendo faculdade, né? Faculdade mexe muito com a cabeça, você tem que tomar cuidado com o teu filho. Pai, estou pensando aqui e tal, então, que eu vi um apartamento, assim, e estou pensando em mudar, quero morar sozinha e tal. Eu falei, bom, legal, filha, legal. Ele, você concorda, pai? Eu falei, concordo. Eu falei, vai fundo. Então, pai, eu vi lá, tal, sei que, é tanto. Eu falei, não, mas pagar eu não pago, não. Mas você não vai pagar? Eu falei, não. Ah, mas como é que eu vou? Eu falei, vai trabalhar, se vira. Quer ser independente, seja independente totalmente. Totalmente. Quer ser independente, vai ser independente. Mas seja dependente totalmente. Como é que negócio é de eu sou independente e quem paga minhas contas é meu pai? Como é que eu sou independente, quem compra minha roupa é meu pai? Como é que eu sou independente, quem coloca a comida no meu prato é meu pai? Mas se eu quero ser independente, eu vou ser independente. Então eu vou trabalhar, vou me sustentar, vou cuidar da minha vida. Ah, então, pensando bem, é melhor não, né, pai? Eu falei, você que sabe. Você que sabe. Irmão, não funciona assim, tem que tomar cuidado com quem está à volta. Eles começaram a murmurar com Deus porque tinha gente estrangeira morando, viajando junto. Ô Lucas, cadê o Luquinha? Pode contar o que eu vi agora há pouco, Lucas? Pode contar? Não contar não, né? Vou deixar para lá. Irmão, é a influência. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam, quem estava com vontade? Irmão. Os estrangeiros que estavam com vontade aí. Você não está à vontade de comer uma pizza, não? Você nem estava. Mas não é que é uma boa ideia? Aí depois fica tudo gordo, não sabe por quê. Comendo pizza às 11 horas da noite. Vai dormir com a barriga cheia. Irmão, nós temos que ter entendimento, irmão. Tem pessoa que não é para estar do nosso lado, não. Vai nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas, e até mesmo foram contaminados. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar. Eu conheci uma moça que ela era crente de costumes, de manias, sabe? Aí, de doutrinas, vamos dizer, eles falam doutrina. Teve uma mulher uma vez que falou para mim assim, pastor, nossa, eu amo o senhor, pastor. Poxa, o senhor é demais, senhor pregando, eu acho demais, senhor é muito inteligente. Mas eu sinto uma falta da doutrina, pastor. Doutrina é tipo de ensinamento. Ela sentia a falta dos costumes que ela tinha na onde ela estava. Por quê, pastor? Porque eu não fico ensinando costumes para você. Doutrinas humanas para você. A doutrina que eu te passo é a doutrina de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Então eu conheci, ela tinha o costume do saião, do coque na cabeça, que eu respeito, cada um faz aquilo que quer, vive da maneira que quer. Então o que acontece? Começou. Aí ela parou de usar aquela vestimenta, porque ela olhou para a minha esposa. Ela falou, a esposa do pastor usa calça comprida, a esposa do pastor não vive de coque, a esposa do pastor usa tênis, então não é pecado. Né? E começou. Dali a pouco resolveu que ia para a faculdade e começou. Perguntou para mim, tal. Eu falei, normal. Daqui a pouco, falou, pastor, agora eu entendo. Por que as pessoas de cultura, as pessoas ricas, não querem saber de Deus? Porque ela começou a aprender filosofia e foi contaminada. Irmão, você pode ter o dinheiro que você tiver, mas muito. Não é achar que tem, não. Eu conheço gente que tem. Porque tem gente que acha que tem. Eu estou falando de dinheiro de verdade. Irmão, se você não tiver Jesus Cristo, você é o mais miserável dos homens. E vai passar, viu? Você é bonitona hoje, né, irmã? Você é bonitão, fortão.
Vai passar. Vai chegar o momento, irmão, por mais que você se cuide, não tem jeito, veio do pó, não adianta não. Você sabe que eu estava vendo um americano esses dias? Eu gosto de ter conhecimento, é bom. Eu estava vendo um americano esses dias, um médico muito famoso americano, que ele trabalha com ele trabalha com prevenção, né? Ele não é um médico que trata de doença, ele é um médico que trata para prevenir a doença. E ele estava falando sobre a necessidade de exercício, fazer exercício todos os dias. Ele falou assim que a pessoa vive bem mais. Ele falou, por exemplo, ele está já idoso já ele falou, eu estou vivendo, teve um irmão meu que faz 14 anos já que ele morreu, eu estou há 14 anos vivendo mais do que ele. Teve um outro irmão meu que já morreu há 17 anos, eu estou há 17 anos vivendo mais do que ele, né? Porque ele defende a necessidade do exercício todos os dias. Não é uma, duas, três vezes na semana, não. Ele defende todos os dias a necessidade do exercício, a necessidade de fazer musculação para as pernas, né? Por quê, pastor? Porque quanto mais forte for as tuas pernas, ou seja, a parte de baixo do seu corpo, menos resistência ao índice, a insulina, menos resistência à insulina, quem deu o toque aí, valeu. Menos resistência à insulina, eu estava pensando em índice glicêmico. Menos resistência à insulina o teu corpo vai ter. Ou seja, é benefício muito grande para você. Você está compreendendo? Então ele defende essas coisas todas. E é verdade. Só que por mais que ele viveu 17 anos mais que o irmão dele, 14 anos mais que um outro irmão dele, vai ter uma hora que não tem jeito não, irmão. Por quê? É lei do mundo espiritual. Veio do pó, ao pó tornará. E depois? E depois, se você não tiver a salvação em Cristo Jesus? Você não quer saber de Cristo, você não quer saber de vir à igreja, você não quer saber de se envolver com Deus. Eu quero saber depois, o que vai acontecer com você? Por mais que você tenha reunido, preparado, separado uma fortuna enorme, o que você vai fazer? Um dos maiores conquistadores do mundo, Alexandre o Grande, vai ver, eu estudei sobre a vida de Alexandre o Grande. O cara era, desculpe a expressão, o cara era animal, ele era um conquistador, o desbravador de mundos, sensacional, esplêndido Alexandre o Grande. Quando morreu, fizeram um caminho de fortunas dele, ele foi sepultado com a mão para fora, para que todos soubessem, que por mais que ele conquistou, ele não estava levando nada. E pode ter sido um homem extraordinário, como eu falei para você que foi. Leia sobre ele, estude sobre ele. Não encontrou Jesus. E aí, pastor, tem uma eternidade pela frente. Como é que vai fazer? Não, irmão, tem coisa que por mais que você não queira é necessária. E vou falar e repito, tenho pregado e tenho falado. Se você não andar com Cristo hoje, não se preocupar em estar com Ele hoje, amanhã quem não vai querer estar com você é Ele. Não tem a ver com pastor, não tem a ver com igreja, tem a ver com Jesus Cristo Senhor, o caminho para a vida eterna. O caminho para a vida eterna. Então não se deixe influenciar, não se volte contra Deus, respeite a Jesus no teu coração como Senhor e o trate como tal, porque senão você vai perecer eternamente depois. É coisa muito séria. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Segue. No Egito, comíamos quanto peixe queríamos. Eram escravos. Tem gente que é escrava da miséria, come nada, nunca comeu um caviar na vida. Não tem ideia do que é caviar. Nunca comeu uma picanha anjo na vida. Não sabe o que é um corte de chouriço argentino. Nunca comeu na vida. Aí conhece Jesus, começa a experimentar de prosperidade, começa a experimentar disso. Aí você volta contra Jesus. Você volta contra Jesus. Faz uma pesquisa. Tem gente que nunca andou de avião na vida. Faz uma outra pesquisa, tem gente que só andou de avião porque conheceu Jesus. Irmão, só estou dando um exemplo desse mundo, porque o que interessa não é esse mundo, o que interessa é o vindouro. É a eternidade que teremos pela frente. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, eram escravos, comiam nada. Comiam do que sobrava dos senhores dele.
No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras e das cebolas e dos alhos. Segue. Eram escravos, eram tratados a pancada debaixo de chibata, mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. Olha aqui, que coisa séria, segue. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amarelas. Segue. Ele caía durante a noite, como o orvalho, e no dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos, ou o secavam em pilões, e cozinhavam numa panela, e faziam pães achatados, que tinham gosto de pão assado com azeite. Ou seja, Deus não estava dando porcaria para eles não, irmão. Tudo que Deus nos dá é bom. Amém, Jesus? Aí Moisés vai. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca, ó. É igual aquela criança mimada. Eu quero, porque eu tenho que ter, porque eu não aguento mais, com a vida injusta. Ô, irmão, vamos parar de ser crente mimado. Vamos levar Deus a sério. É coisa séria. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. E o Senhor ficou muito... Como é que Deus ficou? Por quê, pastor? Deus abomina murmuração. E murmurar é reclamar da situação. Deus abomina murmuração. E Moisés também ficou aborrecido. Segue. E disse a Deus: ó Senhor, por que me tens tratado tão mal? Ó, quem foi que falou? Por que estás aborrecido comigo? Por que me destes um trabalho tão pesado de dirigir todo esse? Eu entendo Moisés. Por quê, pastor? Moisés não está correto. Eu já falei uma vez, tem coisas que eu compreendo, mas eu não concordo. Tem coisas que eu nem compreendo nem concordo. Eu até fui mal interpretado aí por uns crentes aí sem juízo. Irmão, eu entendo, mas não concordo. Por quê, pastor? Porque lidar com um homem é brincadeira. Lidar com um homem é difícil. Lidar com um homem é brincadeira. Você luta, você briga pela pessoa, você jejua, você ora, você clama, você chora. Tem vezes, irmão, que você passa um dia atormentado, lutando contra o mal, brigando contra o mal por causa da pessoa. E a pessoa ainda te desrespeita. A pessoa ainda te desrespeita. Tem você como se fosse inimigo dela. Então eu entendo Moisés, não concordo. Por quê? Porque se Deus mandou fazer, faça. Ele mandou cuidar, cuida. Ele mandou ajudar, ajuda. Não canseis de fazer o bem, é a palavra dele. Faça o bem. Amém, Jesus? Segue. Eu não fiz este povo, Moisés reclamando, eu não fiz esse povo, e nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá, e os carregue no colo, como criancinhas, para a terra que jurastes dar aos seus antepassados? Quer dizer, eu não tenho nem nada com esse povo aí. O senhor foi lá me chamar, e eu tenho que ficar aguentando eles choramingando na minha orelha, reclamando comigo, ficam me perturbando. Aí ele pede a Deus que dê carne. E o Senhor Deus, aliás, o Senhor Deus fala que vai dar carne. O Senhor Deus fala que vai dar carne. Aí ele pergunta: aonde Deus ia arrumar carne para tanta gente? Irmão, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Volta o versículo 21. Moisés disse: estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Segue. Onde havia tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar
juntos poderiam alimentar essa gente, ele está chegando diante de Deus com dúvida. Não pode chegar diante de Deus com dúvida, segue. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá, se é que eu disse, vai acontecer ou não. Agora mesmo você vai ver se o que eu disse vai acontecer ou não. Por quê, pastor? Porque ele é Deus. Quando você se aproximar dele, se aproxime com confiança. O problema qual é, pastor? O problema é que aquela pessoa não se levanta, é porque ela tem um espírito com ela. Voltando àquele homem, 38 anos, quer ver, João? 38 anos. Olha só, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, segue. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado já havia muito tempo, disse-lhes: se queres ficar são, segue. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, segue. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, segue. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, e aquele dia era sábado. A Bíblia diz que depois Jesus encontrou ele no templo, são. Aí Jesus falou para ele: não pecar mais. Então o motivo qual era daquela enfermidade, daquela paralisia? Ele tinha um espírito de pecado com ele. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ô irmão, desperta, acorda, manda o mal embora, usa a autoridade que há no nome de Jesus. Se não está conseguindo, tem um ser maligno ali. Se é preciso você se fortalecer espiritualmente com orações e jejuns, se fortaleça, mas se levante pela autoridade, porque o mal sai pelo poder do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Levanta e manda embora, solta o meu filho, solta a minha filha, solta o meu casamento, solta a minha vida financeira, solta a minha saúde, solta a minha mente, o meu inconsciente, manda embora, repreende. A Bíblia diz que eu tenho que vigiar para orar quando for necessário. Eu tenho que estar atento. Estou percebendo que não é normal aquilo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Não é orar e vigiar depois não, pessoal. É vigiar, prestar atenção para quando é necessário orar. Levante-se, quebre a força do mal, repreenda o mal, chegue diante de Deus com confiança. Cuidado com quem está próximo de você, para você não ser contaminado. Tenha sobriedade, tenha sabedoria, e Deus vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito a sua família, vai abençoar muito a sua casa. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer por você. Vamos ficar de pé? Você que está em casa, forte abraço. Leve Deus a sério. Em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.